Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 1 Samuel, capítulo 19. Saul rejeita Davi. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te. Pelo que agora, toma cuidado, pela manhã, fique em lugar oculto, esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai, no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que há, e te avisarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, pelo que ele não pecou contra ti, porque os seus feitos te são muito bons. Porque expôs a sua vida, feriu os filisteus e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste? Por que, pois, pecaria contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? E Saul deu ouvido à voz de Jonatas e jurou: Saul, vive o Senhor que não morrerá. E Jonatas chamou Davi e contou-lhe todas essas palavras, e Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como antes. Tornou a haver guerra, e saiu Davi, pelejou contra os filisteus, feriu com grande matança, e fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, tendo na sua mão uma lança, e tocava Davi com a harpa. E procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardasse e o matasse pela manhã. Mas Mical, sua mulher, avisou Davi, dizendo: Se não salvares a sua vida essa noite, amanhã te matará. Então Mical desceu Davi por uma janela e se foi, fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua, a deitou na cama e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxesse Davi, ela disse: Está doente. Então Saul tomou a mandar mensageiro que fosse Davi, dizendo: Traz-mo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixe-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu, escapou e foi a Samuel em Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo em Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secó, e perguntou, disse: Onde está Samuel e Davi? E disseram-lhe: Estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus foi sobre ele, e ele ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu suas vestes, profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas?